amigos do canal Via Romana, como vão? Saudações, eu sou o professor Rafael Queiroz e hoje aqui nesse vídeo a gente vai comentar um pouco sobre o caso Marielle. Um caso que, ao meu ver, é emblemático porque ele mostra de forma clara a corrosão das instituições da República, da nova República, Polícia Civil, Ministério Público, Imprensa, Judiciário. É um caso emblemático para nós entendermos o abismo ao qual nós chegamos. Bom, eu quero voltar um pouco atrás, lá quando começou toda essa narrativa em torno da Marielle, logo quando ela foi assassinada, logo quando ela foi executada. E por que nós vamos comentar isso hoje aqui? Porque esse caso teve algumas atualizações importantes que mostram, ao meu ver, de forma muito clara o que se trata, né, essa investigação. Pois bem, lá no começo, logo que a Marielle foi executada, assassinada, surgiu uma narrativa que era a seguinte: a Marielle foi executada pela milícia. E no bojo dessa narrativa, você tem uma outra narrativa que é mais profunda e que tem objetivos claramente políticos e que envolvem interesses do PSOL em tirar daí dividendos, né? De usar, né, o caso da Marielle de forma oportunística para tirar dividendos para o seu discurso ideológico. Então, qual é a narrativa de fundo dessa narrativa superficial em torno do assassinato da Marielle, que teria sido feito a mando da milícia? É a seguinte: a milícia seria o mal absoluto, o problema central de segurança pública no Rio de Janeiro e no Brasil. Porque a milícia, ela seria produto da polícia militar, ela seria culpada pelo quadro de opressão que a população favelada vivencia, porque o miliciano, ele quando entra, ele pratica extorsão, ele impõe um domínio brutal, impondo às pessoas que comprem gás exclusivamente dele, comprem água exclusivamente dele, impondo a sua internet, a sua TV a cabo, forçando a população a comprar esses serviços exclusivamente dele ou de alguém ligado a ele, né? Enquanto que o tráfico de drogas, nesse enquadramento aí, ideológico, é apresentado como um mal menor ou nenhum mal, porque o traficante, nesse discurso, ele é visto como uma vítima da sociedade, né? O traficante não é um ex-policial, nenhum policial que está lá praticando, né, milícia privada, crime de milícia privada. Não, é um cara que está tentando sobreviver porque é um fudido, né? É um pobre e que está lá fazendo o seu comércio de forma pacífica, inclusive trazendo benefícios à comunidade, né? Distribuindo cesta básica, remédio para o povo da favela, e que só apela para a violência porque o sistema foi violento com ele e porque a polícia vai lá entrar na favela fazer a operação. Porque se não fosse assim, não ia ter violência. Então, esse discurso, ele está posto, né? E a morte da Marielle serviu muito para consolidar essa história, esse papo, né, diga-se de passagem, um papo furado do PSOL sobre questão de segurança pública no Brasil. Aqui, obviamente, eu não estou dizendo que a milícia não é um problema. É um problema, mas não é o único problema, nem o maior problema de segurança pública no país, tá? Talvez também não seja o maior problema de segurança pública no Rio. Ao meu ver, o tráfico de drogas é um problema muito maior. Mas, obviamente, ele não recebe o foco que deveria receber por parte da imprensa, né, por conta dessa questão toda aí que nós traçamos aqui de início, tá? Então, nós tivemos nos últimos anos esse pessoal se valendo desse discurso, inclusive para extrair daí
a seguinte conclusão: bom, quem mandou matar a Marielle foi o Bolsonaro, porque esse tal do Rony Lessa, que seria o suposto assassino da Marielle, ele é ligado ao Bolsonaro, então o Bolsonaro seria, na verdade, o candidato das milícias, né? Então a chegada do Bolsonaro ao poder seria a chegada das milícias ao poder, que é um pouco também uma inversão do discurso da direita sobre o PT. O PT chegou no poder por quê? Não, porque é algo articulado ao tráfico de drogas, e etc. Tá? Bom, nos últimos dias, como eu falei, né, nós tivemos algumas atualizações sobre esse caso, em torno de uma delação premiada do tal Elcio Queiroz, que teria presenciado a execução da Marielle pelo tal Rony Lessa, que é apontado como o principal suspeito, se não o culpado, né, pelo crime contra a Marielle, pelo assassinato da Marielle. Então, o que a gente vê aí nessa delação? Uma série de problemas. Primeiramente, porque é uma delação. Como é que uma delação vai servir de prova, né, de um crime? Se vocês pegarem a investigação desse caso aí, vocês vão perceber que a própria polícia considera que a morte de alguns milicianos que supostamente estariam ligados a esse caso praticamente emperra a investigação de ir adiante, porque você não consegue esclarecer exatamente quem é que foi o mandante, como que todo aquele aparato foi organizado para a execução da Marielle. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Mas ao mesmo tempo que a investigação diz isso, que o inquérito diz isso, eles apontam o Rony Lessa como o culpado, né? Como o cara que apertou o gatilho e matou a Marielle e o motorista dela. Tá? Esse Elcio Queiroz, ele diz uma coisa que me pareceu muito surreal. Ele contou uma história de que ele teria ido no carro com o tal Rony e que o tal Rony teria executado a Marielle, não por dinheiro, mas por uma questão pessoal. Bom, é uma coisa pessoal, então eu vou lá executá-lo. Ou seja, confirmando essa narrativa inicial que foi montada lá no comecinho dessa história, né, e que é uma narrativa criada pelo PSOL e comprada pela imprensa, pela Globo, né? Então o que ele fala, vamos dizer assim, confirma essa narrativa. Não, eu fui lá matar, né, eu vou lá matar a Marielle, né, falando como se fosse o Rony Lessa, porque é uma coisa pessoal, ou seja, eu quero eliminá-la porque ela atrapalha a milícia, ela atrapalha os nossos negócios. Tá? Mais ou menos essa conclusão se tira daquilo ali que ele disse. Ou seja, basicamente o cara fez uma delação dizendo o que alguns querem que ele diga. Né? E aqui entra um outro ponto, né, importante de destacar, que é o seguinte: como que uma investigação policial, né, ela é feita de forma unilinear, quer dizer, com uma única linha, com uma única tese. Um assassinato desse, né, ele obrigatoriamente tem de considerar outras possibilidades, né? Até de que, quem sabe, aqui obviamente estou especulando, não tenho prova disso, mas quem sabe dela não ter sido morta por gente do próprio PSOL para tirar disso, para extrair disso, é um resultado político. Por que não? Não é impossível. Mas essa tese nunca é considerada, assim como outras, né? Então a única tese que é tida como séria, embasada, é essa. E a investigação toda ela é feita. Vocês olham, né, para esse inquérito, vocês percebem isso. Toda a investigação em torno aí desse inquérito é direcionada para confirmar uma narrativa que já estava posta previamente à investigação. Ou seja, antes da investigação acontecer, essa hipótese já estava montada, já estava criada, a polícia comprou. Tá? O que é absurdo, quer dizer, como é que é uma investigação criminal séria? Vai recolher os dados, vai analisar os dados e daí sim vai começar a montar uma hipótese. Você não vai comprar uma hipótese antes de você recolher os dados.
E no campo assim processual, no campo criminal, etc., a gente vê uma série de problemas nessa investigação. Quais seja, você não tem arma do crime. Então, uma investigação que lembra aquela que foi feita contra o Bruno, né, goleiro, ex-goleiro do Flamengo, caso da Elisa Samúdio, em que você não encontrou o corpo da mulher, mas que a investigação decretou, ela está morta, ela foi assassinada. Mas peraí, você não encontrou o corpo, como é que você sabe que ela foi assassinada? Né? Para ter certeza do assassinato de uma pessoa, você tem que ter o corpo dela, tem que periciar o corpo e ver se realmente ela morreu vítima de um assassinato. Ela foi executada. Sem uma perícia do corpo, não dá para falar nada. No caso agora do inquérito da Marielle, você não tem a arma do crime. Ninguém achou a arma que o Rony Lessa supostamente usou para matar a Marielle. Ontem eu vi uma reportagem sobre isso, em que mostraram lá que prenderam inclusive o cara que dirigiu o carro, né? O tal do Maxwell, supostamente dirigiu o carro do Rony Lessa para ele lá atirar na Marielle. E nessa história toda, nessa delação toda aí, do Elcio Queiroz, ele diz o seguinte: o Rony estava no carro com a arma, com o silenciador, esse tal de Maxwell estava dirigindo e ele estava lá, né, de carona. Por que o cara vai, né, participar de um negócio desse se ele não está ganhando nada? Aí ele veio com um papo de que não, eu recebi dinheiro, o cara me ajudou e tal, então eu fui com ele. Mas peraí, por mais que alguém tenha me ajudado, se o cara me chama para ir numa operação dessa, né, pô, eu vou matar uma pessoa ali, uma vereadora, pô, eu não vou, cara. Por que ele foi? Né? Qual era a importância dele ali, naquela operação, ele está ali? Esse tipo de operação, o cara que é bandido vai entender o que eu estou falando. E quem não é bandido também vai entender, porque isso é uma coisa lógica. Você vai cometer um crime desse, quanto menos gente souber dele, quanto menos gente puder falar sobre ele, melhor. Quer dizer, o cara vai levar o tal do Elcio, ia levar o tal do Elcio para quê? Para ter alguém para delatá-lo lá na frente? Bastava ele e o motorista. Tá? Então, prenderam esse tal de Maxwell. E a mulher dele, interessante o que ela falou, ela disse uma coisa para um jornalista que é engraçada. A gente precisa realmente frisar. É o seguinte: olha, já mataram aí deputados, já mataram outros vereadores, candidatos, etc. E vocês nunca fizeram o estardalhaço que vocês estão fazendo por Marielle. Né? E é verdade. Aqui na minha cidade mesmo, Nova Iguaçu, já teve casos de candidato a vereador sendo morto por outro candidato a vereador. A gente não tenho certeza, mas a gente supõe, porque era um cara que estava disputando eleição, disputando área, né, voto. E isso acontece com muita frequência. Não só aqui, na minha cidade, em outras cidades isso acontece também. E não tem esse estardalhaço, porque na verdade o Marielle virou uma bandeira, né? Uma bandeira que é usada para vender esse discurso aí, essa ideologia aí do PSOL, né? Quer dizer, a Marielle é um combo, né? É a feminista, a abortista, é a mulher empoderada, é a mulher que lutava contra a milícia, né? Que lutava pelo povo, né? Pela favela, etc. e tal. E impressiona, né, o grau de corrosão das instituições que se dobraram esse discurso. Né? Se dobraram esse discurso. Quer dizer, você não pode questionar em nenhum grau a veracidade, né, dessa linha de investigação. Então o Rony Lessa é o culpado, não tem a arma, né, do crime, mas ele é o culpado. Ele que matou a Marielle. E ele foi lá matar, né, porque era uma questão pessoal. Isso é um outro absurdo, né, que mostra, ao meu ver, que essa delação, ela muito provavelmente, ela foi fabricada. Ou seja, alguém disse para o cara falar isso, porque é o seguinte, encerra o caso, né? Pô, o cara fez porque ele quis fazer, ou seja, ninguém mandou ele fazer, ninguém deu dinheiro. Então você basicamente encerra o caso ali, né? O Rony foi lá, tomou uma iniciativa pessoal, porque ele é um cara ligado à milícia, viu que ela estava atrapalhando o negócio da milícia, e foi lá, ele, né, apagou a mulher, né? Conseguiu um carro roubado, né? Deve ter ligado para alguém, né, para pagar
registro de câmera e tal, para, né, ninguém descobrir que carro era esse, né, como que esse carro chegou ali, quem estava no carro. Através de câmera você pode às vezes puxar ali a questão do reconhecimento facial. Aí ponto, né? Acaba a investigação. E aí, uma coisa bem interessante, quem sai como herói da história? O Flávio Dino, o ministro da Justiça. Porque também já percebi que ele está querendo sair como o cara que resolveu, né, o caso Marielle. E aí é muito interessante que a gente percebe que como a política interfere na questão policial, né? Porque às vezes o que acontece? Tem uma demanda ali, né, para você resolver um crime, porque aquilo vai trazer um ganho político para um cara, né, um governador, para um ministro, caramba, quatro. Então o que a gente percebe é que isso compromete, né, claramente uma investigação criminal, porque acabam que arrumam alguém para pagar o pato, né, e para dizer assim para a sociedade, ó, tá vendo, as instituições estão funcionando, nós conseguimos prender, né, o cara que matou a Marielle, a sociedade né, foi justiçada, né? Familiares da Marielle, aí, vocês que gostam da Marielle, olha aí, nós cumprimos o nosso dever. E depois aparece, né, o cara aparece ali, o promotor, o procurador, né, o delegado aparece como estrela. E depois até, né, conseguem aí nomeações para como desembargador, né, ou até consegue até uma eleição, né, se candidatar aí e ganhar uma eleição, né, aparecendo aí como o herói da segurança pública. Então, como eu falei no início, isso aí mostra, né, de forma muito clara a corrosão das nossas instituições e que a coisa não é mais, não dá mais para levar a sério as coisas no Brasil, né? A justiça é uma injustiça, a polícia não atua como deve, né? Ela compra uma narrativa e vai com aquela narrativa até o fim porque é politicamente, vamos dizer assim, vantajosa, né? Porque é a onda, então segue a onda, né? Não a verdade dos fatos. Enfim, e o Ministério Público também, né? Querendo dar uma satisfação para a sociedade, arruma alguém para, né, pagar o pato. Enfim, era isso que tínhamos para dizer aqui. E é triste a situação do nosso país, né? Com o Flávio Dino aí, certamente o pior ministro da Justiça da história do Brasil, né? Querendo, né, aparecer em cima desse caso, querendo sair como o herói que resolveu esse assunto aí, e dá por encerrado o negócio ali. Ah, não, resolvemos. O Rony Lessa realmente é o culpado, o Maxwell está preso, né? E o cara já delatou. Ponto, acabou, não tem mais nada a fazer, né? E mesmo que fosse, né, isso daí, se tudo isso for real, né? Você pergunta, peraí, quem mandou o cara matar? Não é possível, quer dizer, ele foi lá matar, não recebeu ordem de ninguém, não recebeu dinheiro de ninguém. É a pergunta que se faz, mas não fecha, acaba com o inquérito agora, porque é importante o Flávio Dino sair, né, como o Bambambam que resolveu. Olha, foi na minha gestão como ministro da Justiça que eu resolvi, aí, né, e obviamente que isso para ele também é interessante, porque é um cara que tem como base eleitoral esquerda, importante para ele, né, e para o PT aparecer como o governo, né, que resolveu esse problema, que, olha, na época do Bolsonaro não resolveram. Aí também é uma outra questão que entra, né? Por que não resolveram? Porque o Bolsonaro é miliciano. Quer dizer, é tudo um oportunismo político. E aí a gente vê que você não tem mais no Brasil, né, a separação de Estado e governo. Pô. É a aparelhagem da Polícia Federal, que não tinha sido feita pelo PT na época lá do primeiro e segundo governo Lula, nem na época da Dilma, agora está sendo feito. Aparelhagem da Polícia Federal. Saiu até uma reportagem na Revista Oeste sobre isso. Eu não concordo com o que eles dizem. Eles dizem que isso daí é como se fosse uma KGB, né, petista. Não se trata de comunismo, né? Se trata, na verdade, de uma aparelhagem para, vamos dizer assim, consolidar, né, um projeto democrático, entre aspas. Na verdade não é democrático, é oligárquico, né? A manter essa classe política aí no poder. E que
que na realidade, né, é uma aparelhagem para impedir qualquer tipo de crítica ao sistema atual da Nova República. Você não pode, quer dizer, daqui a pouco qualquer coisa que você fale é crime contra a ordem. É uma aparelhagem nesse sentido. É nesse sentido aí. Não é para implantar comunismo, coletivização dos meios de produção, nada disso. Para vocês terem uma ideia, se realmente o Lula tivesse aí interessado em criar comunismo, né, ele não estaria fazendo esse desenrola aí que vai ajudar muito os bancos, né? A gente já até falou aqui. Só para a gente ter uma ideia, quer dizer, o governo PT é um governo comunista. Bom, faz o seguinte, cara, manda um líder sindical ligar para o Lula e tentar marcar uma reunião com ele. Não vai conseguir. Agora, se o dono do Bradesco ligar para lá, para marcar uma reunião com o Lula, ele abre brecha na agenda dele no próprio dia. O cara desce lá de helicóptero e conversa com o presidente. Então é um Estado burguês, é um governo burguês. Não tem nada de comunista, né? Esse papinho furado de esquerdismo, isso aí é só pra galera, para ganhar voto. Na hora H, os caras trabalham para banco. É isso que é o PT. Pessoal, vou aproveitar aqui também, né, convidar vocês a fazerem o meu curso. O curso está aberto, curso sobre as cruzadas medievais. Tá? Vou buscar aqui traçar uma visão mais aprofundada desse assunto, mostrando como as cruzadas foram a síntese da Idade Média, e também como elas deram início à queda, né, do período medieval, porque abriram o caminho para uma série de problemas que vão resultar no fim da Idade Média. Esse curso custa apenas R$50, eu vou deixar o link aqui do vídeo que a gente lançou, o curso, né? Lá tem a ementa, é uma forma até de você ajudar o canal e também de se ilustrar, de sair mais conhecedor desse evento histórico, tá? O curso tem uma base bibliográfica muito sólida. Quem já fez os outros cursos que nós lançamos aqui no canal gostou, pode indicar, pode falar com propriedade. São cursos de altíssima qualidade, vocês vão gostar também. Eu vou trazer aqui toda uma bibliografia historiográfica, as últimas discussões da historiografia sobre o assunto. Então não percam, é uma oportunidade aí de vocês que gostam do canal, que apoiam o canal, de ajudarem o canal também. Tá bom, pessoal? Um abraço, até a próxima.